Capítulo 30. O Salvador. Riste estava sentado com as costas encostadas no tronco de um carvalho em um dos muitos jardins da embaixada, um lugar que rapidamente se tornará um de seus favoritos. Suas pernas estavam cruzadas, seu caderno aberto no colo, uma caneta e um tinteiro à mão, e a carta mais recente de seus pais ao lado dele. Neera sentou-se à esquerda de Riste, com a cabeça apoiada em seu ombro e os braços cruzados sobre o peito. Era algo que eles haviam adotado com frequência, sentar-se nos jardins conversando, relaxando entre as aulas e os treinos. Contudo, desde que Gahamon revelara a prova da fé, Riste tinha dificuldade em se concentrar em qualquer outra coisa. Riste! O tom de irritação na voz de Neera fez Riste perceber que ela havia feito uma pergunta e ele não havia respondido. Riste nunca fora bom em ler as pessoas. Não como Kalen ou Dan, ou qualquer outra pessoa, aliás. Isso o havia metido em encrenca em mais ocasiões do que ele conseguia contar. Alguém estava brincando? Estava falando sério? Sendo sarcástico? Irritado? Riste nunca entenderá como todos os outros pareciam saber essas coisas quase instintivamente. Claro, se alguém estava sorrindo, ele sabia que estava feliz. Mas, por outro lado, isso nem sempre era verdade. Com Neera, ele conseguia perceber. Não de primeira, mas aos poucos foi aprendendo. Era como ler um livro. Ela tinha diferentes tons de voz para as coisas que ele fazia de errado. Se o nariz dela não se enrugasse quando sorria, então não era um sorriso verdadeiro, e se ela não bufasse quando ria, a risada era apenas para apaziguar. Se ela era como um livro, era o livro favorito dele. Riste, ela repetiu, seu tom mudando mais uma vez, um sorriso surgindo em seus lábios enquanto se afastava e o encarava, franzindo o nariz. Ela estava irritada, mas feliz por algum motivo. Riste percebeu que estava olhando para ela. Olhando fixamente para aqueles olhos escuros. Desculpe, eu estava perdido em pensamentos. O que você disse? Neera franziu os lábios, balançando a cabeça. É todo esse espaço vazio lá dentro, disse ela, com um sorriso ainda maior. É fácil se perder com tanto espaço. Perguntei como eles são, seus pais. Riste olhou para o caderno em seu colo. Mamãe e papai. Peço desculpas pela demora em escrever, as coisas têm estado. Riste releu a linha inacabada, a única linha. Eles estavam lá havia pouco menos de uma hora, e isso era tudo que Riste conseguirá escrever. Ele tentará, mas sua mente insistia em vagar para o receptáculo que repousava na caixa no bolso de suas vestes, que jazia em um monte ao seu lado. O receptáculo da essência. Aprovação. Riste mal dormira nos 3 dias desde que Gahamon abrirá aquela caixa. Passava cada momento livre naquele quarto, que Gahamon reservara para ele, lendo cada página de cada livro, seu apetite por conhecimento crescendo cada vez mais voraz a cada página. Mesmo quando treinava com o primeiro exército ou praticava esgrima com a irmã Anila, era só nisso que pensava. Seu devaneio, como o irmão Pirnil chamava, lhe rendera algumas novas cicatrizes, cortesia do erudito. Riste! A voz de Neera havia voltado à irritação inicial. Seus olhos estavam semicerrados. Ela o examinava daquele jeito que sempre fazia. Se você não começar a me responder, vou arrancar páginas dos seus livros favoritos. Juro por Efialtir. Vou começar com aquele sobre druidas. Você é um monstro, disse Riste com um sorriso. Eu não estava brincando. Vou destacar as páginas mais importantes de cada sessão para que, quando você ler as conclusões, elas não façam nenhum sentido. Neera ergueu uma sobrancelha, inclinando levemente a cabeça. Mensagem recebida. Riste dobrou o caderno, colocando-o ao lado da carta dos pais, depois juntou as mãos nos joelhos e olhou para cima através dos galhos grossos do carvalho. Meu pai é um homem firme. Ele trabalha muito, até demais, na maioria das vezes. Mas ele é um bom pai. Sempre esteve presente para mim. Ele faria qualquer coisa por mim e pela minha mãe. Minha mãe é uma figura. Talvez a mulher mais feliz de todas as aldeias. Ela está sempre em movimento, como uma bola de energia. Sinto muita falta dela. Riste sentiu lágrimas se formarem nos cantos dos olhos. Falar sobre seus pais só o fazia se sentir mais culpado por ter demorado tanto para responder às cartas deles. Gahamon só lhe dera uma recentemente, mas eles haviam enviado outra algumas semanas antes. Ele estava com tanta coisa acontecendo. Tão pouco tempo. Parecem adoráveis. Neera sorriu, formando-se uma leve ruga no nariz. Mas, depois de um instante, o sorriso se desfez e ela voltou a olhar para a grama. Ela não tinha falado de casa. Nem uma vez.
Mas Riste também não tinha perguntado. Ele sempre se esquecia. Ele fazia muitas perguntas. Bem, ele achava que não, mas todos sempre diziam que sim. Para ele, fazia um número apropriado de perguntas. Mas sabia que muitas vezes não fazia perguntas sobre assuntos emocionais. Não porque não se importasse, importava-se, profundamente, mas porque sua mente se fixava nas perguntas mais urgentes. Como são seus pais? Meus. Neera suspirou, passando os dedos pelos cabelos negros. Eles eram ótimos, na verdade. Minha mãe era a capitã da guarda da nossa vila, a leste de Ol. A mulher mais feroz que já conheci. Ela me ensinou a manejar uma espada assim que tive força suficiente para pegar uma. Os olhos de Neera brilharam enquanto falava da mãe, a casca de sarcasmo e sagacidade que geralmente a envolvia desaparecendo. Meu pai, Eraia, que Deus o tenha, era tão forte quanto uma galinha desnutrida. Ele era até meio parecido com você. Neera deu um arrepio exagerado e deu de ombros. Riste a encarou. Imagino que você seja mais forte que uma galinha desnutrida. Eu vi você treinando, comendo refeições extras. Enfim, quando eu disse que ele era como você, quis dizer que ele era gentil e bondoso. Ele adorava livros e mexer com pequenos aparelhos. Mas, no fim das contas, ele era um acadêmico. Ele estudava a formação de ligas metálicas, particularmente ligas formadas com minério de ferro extraído de Mar Doru. O uso do pretérito perfeito por Neera não passou despercebido por Riste. Como eles morreram? Mesmo enquanto fazia a pergunta, ele podia ouvir a voz de Kalen em sua mente, repreendendo-o por sua falta de sensibilidade. Novamente, a falta de sensibilidade não era sua intenção. Fazer a pergunta óbvia era simplesmente a melhor maneira de obter a resposta certa. Neera recuou por um instante, franzindo a testa. Você realmente não sabe como fazer uma pergunta normal, não é? Não é tão difícil, tudo o que você precisa fazer. A voz de Neera se perdeu enquanto ela olhava para Riste, sua expressão suavizando. Ela soltou um suspiro. Desculpe. Fazia mais ou menos um ano que eu não vinha para cá. Uraks atacaram nossa vila durante a noite. Mais do que jamais tínhamos visto de uma só vez. Minha mãe tentou nos proteger, mas... eram muitos. Ela morreu de pé, exatamente como queria. Meu pai tentou. Ele pegou a espada dela e ficou sobre mim. Ainda consigo ver o sangue dele escorrendo pelo chão. Foi quando toquei a centelha pela primeira vez. Os inquisidores não vinham à nossa vila desde que eu era muito jovem, e quando vieram, eu estava com meus pais na mina. Mas quando o ataque terminou e os soldados chegaram, a irmã Ardal estava com eles. Assim que viu o que eu podia fazer, ela me arrastou para cá. Nem me deu a chance de enterrá-los. Nem mesmo de me despedir. Riste estendeu a mão para enxugar as lágrimas do rosto de Neera, mas ela afastou a mão dele com um tapa, fungando. Feliz agora. Porque suas lágrimas me fariam feliz. Eu não quis dizer. Neera suspirou, enxugando o rosto com a manga de suas vestes listradas de preto. Cala a boca. Neera recostou-se, apoiando a cabeça no ombro de Riste mais uma vez. Eles ficaram sentados ali por um tempo, sem dizer uma palavra, apenas observando as pessoas passarem. Riste pensou em pousar a mão sobre a de Neera, mas, pelo que estava aprendendo, não era o momento certo. Se Neera quisesse sua mão, ela tomaria. Ele não se importava de ficar sentado em silêncio, no entanto. Na verdade, era até agradável, e lhe dava tempo para pensar no julgamento. Depois de um tempo, Neera saiu para estudar mais com a irmã Ardal. Assim que ficou sozinho, Riste arrumou suas coisas na mochila e partiu para a biblioteca. Gaut, o bibliotecário a quem Garramon havia incumbido de cuidar de Riste, acenou com a cabeça quando Riste entrou. O homem parecia ter vivido a maior parte de 60 verões, mais de 20.000 amanheceres. Seus cabelos estavam ralos e grisalhos, quase totalmente brancos, enquanto sua pele apresentava sulcos profundos, sem dúvida, resultado de anos lançando olhares de desprezo. Apesar do evidente desgaste do tempo, Gaut se movia como um homem com metade da sua idade, ágil e cheio de vida. Para surpresa de Riste, o homem havia sido bastante agradável com ele nos últimos dias. Hoje não, Gaut. Tenho todo o material de que preciso. Mas, se houvesse uma xícara de chá de raiz de Arlen sobrando, eu ficaria eternamente grato. Um sorriso enrugado cruzou o rosto de Gaut, e ele assentiu, com a voz embargada e sussurrada. Tenho certeza de que posso encontrar alguns, aprendiz a véu. Riste sorriu enquanto o homem se afastava apressadamente.
No primeiro dia após Gahamon tê-lo deixado no quarto lá em cima, Richt desceu para ver Galt e perguntar se ele tinha algum relato de magia de sangue ou essência originária do Sul antes da libertação. Mas, ao fazer a pergunta, o aroma terroso do chá de raiz de Arlen chegou até ele. Aquele cheiro não atingira desde a última vez que visitará a casa de Calen. Freys sempre tiveram um carinho especial pelo chá de raiz de Arlen. Por algum motivo, a dureza de Galt suavizou quando Richt explicou que o chá o fazia lembrar de casa. Richt percorreu a biblioteca e subiu as escadas, inalando o cheiro dos livros, aquele aroma terroso, quase de baunilha, do papel impregnado pelo tempo. Era um dos seus cheiros favoritos no mundo inteiro. Como de costume, caminhou sem pressa, passeando de andar em andar, demorando-se nas estantes que se estendiam por toda a extensão das paredes, admirando o trabalho artesanal das encadernações e o acabamento em couro. Quando chegou ao seu escritório no último andar, seu coração estava repleto de alegria. Ele abriu a cortina vermelha que escondia o interior do quarto e entrou, fechando-a atrás de si antes de se jogar no sofá e abrir imediatamente Magia de Sangue, uma maldição e uma dádiva, de Oldir Arthrand Dryfain. Este livro em particular havia se provado a opinião mais equilibrada que Richt encontrara dentre todos os materiais que reunirá. A única tristeza que Richt sentia em meio a tantos livros para ler era não ter avançado mais em Druida, um mago perdido, nem em nenhum dos outros livros que havia contrabandeado da biblioteca. Tantos livros para ler, tão pouco tempo para lê-los. Parecia ser sempre assim. Richt tinha lido apenas 3 páginas quando ouviu a cortina deslizar. O aroma terroso do chá de raiz de Arlen pairava no ar. Ele estava chegando ao final da página, então não levantou o olhar. Em vez disso, simplesmente sorriu. Obrigado, Galt. Agradeço muito. Certamente avisarei Galt. As costas de Richt enrijeceram. Ele nunca tinha ouvido aquela voz antes. Sem levantar o olhar, moveu-se para dobrar a ponta da página, mas então lembrou-se do tapa que Galt lhe dera no primeiro dia por fazer isso. 352. Ele não tinha trazido um marcador de páginas. Sua memória teria que bastar. Muitas vezes bastava. Com a página memorizada e o constrangimento pairando no ar, Richt colocou o livro sobre a mesa e se virou para olhar para o estranho. Era um homem, não mais alto que 1,80 m, de cabelos curtos e negros. Pela aparência, não devia ter vivido mais do que 40 verões. Suas vestes eram negras como a noite, mas enquanto os exarcas dos magos de batalha usavam vestes negras com detalhes em prata, e o primarca Toura, vestes negras com detalhes em ouro, as vestes deste homem eram adornadas com um vermelho profundo. Seus olhos, fisicamente, não eram mais estranhos que os de Richt, mas não era a aparência que os diferenciava, e sim a intensidade. O homem parecia estar olhando para a alma de Richt. Todos os pelos do corpo de Richt se eriçaram, e seu peito apertou. Ele conhecia aquele homem. Nunca o vira. Mas o conhecia. Richt saltou de pé com a maior graciosidade que conseguiu, encarando o olhar inescapável do homem. Inclinou a cabeça, sem saber qual era a etiqueta apropriada. Imperador Morten, minhas mais sinceras desculpas, eu. Sente-se, aprendiz. Não precisa se desculpar. Fanny Morten colocou a caneca de chá de raiz de Arlen na frente de Richt e sentou-se do outro lado do sofá em forma de L. Quanto mais Richt o observava, mais percebia. O imperador podia não ser tão alto quanto Aimbrier nem tão horripilante quanto Exarca Magnus, mas tinha uma aura especial, uma confiança em seus movimentos, uma graça natural. Nem por um segundo Richt duvidou que o homem sentado à sua frente tivesse o poder de destruir montanhas e rasgar o céu. O imperador passou os dedos pelas lombadas dos livros empilhados mais próximos a ele. Gahamon disse que você estava hesitante. Gahamon está falando com Fanny sobre mim? Não estou hesitante, imperador. Eu. Seria esta uma daquelas situações em que Richt não deveria dizer o que estava pensando? Muito provavelmente. Mas não parecia ser o caso de mentir para ele. Eu simplesmente desejo aprender. De onde eu venho, Efialtir é o traidor. Magia de sangue é obra de espíritos malignos. Esta não é uma decisão a ser tomada levianamente. Para surpresa de Richt, o imperador ergueu uma sobrancelha, divertido, e um sorriso se formou em seus lábios. Você não tem medo de dizer o que pensa. Isso é algo que eu aprecio. Fanny pegou o livro no topo da pilha e folheou. Conhecimento é algo poderoso, aprendiz. Esse é um ditado antigo que muitos repetem, mas poucos se deram ao trabalho de realmente refletir sobre ele. Em minha juventude, passei incontáveis horas na grande biblioteca de Unai em busca de conhecimento, em busca do meu próprio aprimoramento. Vejo isso em você. Quantos desses você já leu? Todas, menos esta,
disse Rist, erguendo magia de sangue, uma maldição e um dom no ar. Fanny soltou uma risada contida. Impressionante! O navio, você tem. A menção ao receptáculo da essência causou um nó no estômago de Rist, mas, mesmo assim, ele enfiou a mão no bolso de suas vestes e tirou a pequena caixa de madeira preta, colocando-a sobre a mesa. Sem dizer uma palavra, Fanny pegou o objeto. Uma onda de energia emanou do imperador enquanto ele estendia a mão para a centelha e puxava fios de ar, entrelaçando-os no mecanismo de travamento da caixa. Rist nunca havia sentido nada parecido. Quando outros se abriam para a centelha, Rist conseguia sentir um formigamento na nuca, uma sutil perturbação na normalidade das coisas. Mas quando Fanny se abriu para a centelha, foi como se um tambor tivesse sido tocado, uma onda de poder ondulante percorrendo o ar. A caixa se abriu, emitindo um suave brilho vermelho sobre o rosto do imperador. Você sabe por que Gahamon te patrocinou? Fanny não desviou o olhar da gema do tamanho de uma uva que estava dentro da caixa. Como Rist não respondeu, Fanny continuou. Você tem o potencial para ser um dos magos mais poderosos que encontramos em séculos. Já percebeu a vibração no ar desta cidade? A baixa vibração que se dissipa no fundo da sua mente. Sim. Rist pressentiu isso desde o momento em que chegou, mas não tinha certeza do que exatamente era. A princípio, ignorou. Depois, com o tempo, esqueceu-se completamente. Pelo menos, acho que sim. Essa vibração é o poder centralizado que ressoa na estrutura deste mundo quando tantos que se alimentam da centelha estão no mesmo lugar. Poucas cidades ainda a possuem de fato. Aqui, Berona e Esterlock, talvez Arginvats, embora já tenham se passado algumas centenas de anos desde minha última visita. A maioria de nós não consegue emitir essa energia sozinha, a menos que nos abramos à centelha. É por isso que, quando enviamos nossos inquisidores para procurar crianças talentosas, eles devem ensinar-lhes os princípios básicos de como tocar a centelha. Há alguns poucos cujo poder é tão bruto que transparece. Para o olhar destreinado, não é nada. Uma onda de calor ondulando no aço. Mas para aqueles que sabem o que procuram, é um sinal de verdadeira força. Você está aqui, Richavel, porque quando o encontramos, o irmão Gahamon insistiu que você tinha o poder para se tornar um herói lendário, um campeão do Império. E tendo-o conhecido agora, estou inclinado a concordar. Rist se remexeu desconfortavelmente. Aquele era o imperador do Império Loriano. Fanny Morten. Rist ouvirá inúmeras histórias sobre como o homem sentado à sua frente havia traído os seus. Como ele orquestrara a queda da Ordem e o extermínio dos Elfos e Jotnar do núcleo de Eferia. Tudo o que Rist ouvirá pintava Fanny Morten como um monstro. Mas ali estava ele, simplesmente um homem. Um homem que irradiava mais poder do que Rist jamais acreditara ser possível, mas ainda assim, um homem. Fanny lançou um olhar para Rist e colocou a caixa sobre a mesa. Dúvidas são boas, aprendiz. Dúvidas alimentam a sede de conhecimento. E tenho certeza de que já lhe contaram histórias sobre meus delitos, histórias de horror sobre como Efialtir é o pai de toda a escuridão. Rist se enrijeceu. O homem estava lendo seus pensamentos. Se aprendi algo que posso transmitir, é que a verdade nada mais é do que a amálgama de mentiras. Fanny se abaixou e retirou a gema da caixa, segurando-a na palma da mão, o brilho vermelho banhando sua pele. Uraks são bestas irracionais, não são? Rist inclinou-se para frente, perplexo com a pergunta. Eu diria que sim, mas algo me diz que estaria errado. Fanny sorriu. Muito enganado. Você sabe o que há dentro desta pedra. Pelo que li, é a essência da vida. Mas quanto ao que isso realmente significa, cada livro parece discordar. Os livros tendem a fazer isso, disse Fanny, rindo. Para um homem que supostamente causou a morte de centenas de milhares, ele ria bastante. A essência da vida é a força que concede toda a existência. Ela flui em todos os seres vivos. Alguns se referem a ela como alma, mas isso não é verdade. Essência e alma são duas coisas completamente diferentes. Se um corpo é um fogo ardente, então a alma é a madeira que queima. Ela concede forma e estrutura, singularidade. A essência é o ar que dá vida ao fogo. Você disse que Efialtir é conhecido como o traidor de onde você vem. Rist se enrijeceu com isso. Bem, ele também era chamado de o traidor quando eu era criança. Você sabe por quê? Rist gostaria de saber, mas de todas as coisas pelas quais se interessara na infância, os deuses não eram uma delas. Nem a magia. Rist sempre preferira aprender sobre o mundo tangível.
Acreditava no que podia ver e sentir. O tempo era precioso, e ele preferia não dedicá-lo a perseguir meias-verdades sobre deuses que jamais veria. Embora os últimos meses tivessem mudado consideravelmente essa perspectiva. Ele balançou a cabeça. Fanny assentiu com a cabeça. Peço desculpas se me desviar do assunto, mas muitas vezes acho que, sem o contexto, uma pintura carece de substância. Você sabia que os humanos não nasceram em Eferia? Nós migramos para cá há milhares de anos, vindos de Terroncia. Sempre achei isso fascinante. Trouxemos nossos próprios deuses conosco, Kaigan, Dvalin, Borna, Vetir e Fenrir. Os deuses druídicos. Seres físicos de grande poder, ou assim dizem as lendas. Depois de alguns séculos, nosso povo se adaptou aos costumes destas terras, e os antigos deuses desapareceram enquanto novos deuses surgiam. Segundo as lendas, os deuses de Eferia eram uma forma superior de Deus, os Incara na língua antiga. Dizia-se que os Incara fizeram um pacto. Uma vez dada a vida às criaturas deste mundo, eles abandonariam seus corpos físicos, legando este plano de existência às suas criações. Mas, como parece ser a ordem natural das coisas, depois de um tempo, guerras irromperam. Os elfos, Jotnar, anões, dragões e todas as outras raças, muitas das quais já não respiram, destruíram-se mutuamente por terras, riquezas e poder. Os dragões eram a própria criação de Varin, seus guardiões. Mas dentro deles fervilhava uma fúria como nenhuma outra, uma raiva que queimava em seus corações. E assim, dizia-se que Varin criou o vínculo como uma forma de moderar essa fúria. A natureza mais calma dos elfos e Jotnar equilibraria a raiva dentro dos dragões. Afaezir temia pela segurança de suas criações, os anões. E por isso, ele se recusou a permitir um vínculo entre os anões e os dragões. Ele fez um acordo com Eraia e, juntos, providenciaram aos anões os meios para viverem nas montanhas, onde estariam a salvo das criaturas aladas. Riste inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Kalen sempre fora fascinado por histórias antigas, mas agora Riste entendia. Histórias eram simplesmente livros contados em voz alta. Não eram tão objetivas ou confiáveis, mas ainda assim. A diferença aqui era que Riste não estava lendo um relato de segunda mão de eventos compilado por um historiador descontente. Este era Fanny Morten. Ele havia visto séculos. Ele testemunhara a queda da ordem, o vazio, ele a causará. Fanny encarou Riste enquanto falava. É claro que vincular os dragões às outras raças não adiantou nada. Eles continuaram a guerrear, a massacrar-se uns aos outros a centenas, aos milhares. Varin criou os dragões, Afaezir os anões. Eliara e Achiron criaram os elfos juntos. Eraia povoou as terras com flora e fauna. Neron construiu os oceanos e os preencheu. Mas foi Efialtir quem cortou uma lasca do próprio coração para dar vida a toda a existência. Por isso, quando as criações dos Incara se massacraram e fertilizaram a terra com seu sangue, Efialtir ficou transtornado, inconsolável. Ele amara os habitantes deste mundo com cada fibra do seu ser. Ele lhes dera seu coração, e eles o estavam desperdiçando. E assim, um dia, quando as chamas devastavam as terras, os rios corriam vermelhos e a terra se recusava a produzir o sal que havia sido semeado, Efialtir quebrou seu pacto com os outros deuses. Ele desceu do reino dos Incara, assumindo forma física neste mundo. E, arrancando mais um fragmento de seu coração, criou um elo entre os dois reinos. Através desse elo, a essência se espalhou para que a perda de cada vida pudesse ser reciclada. Da morte, uma nova vida pudesse surgir. Foi por isso que ele foi banido dos Incara, taxado de traidor. Um deus que desejava apenas salvar suas criações da própria destruição, exilado por quebrar um juramento que teria deixado o mundo em ruínas. Fanny fitava a pedra preciosa, o brilho vermelho projetando sombras em seu rosto. Riste ficou sentado em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que Fanny acabará de lhe contar. Era uma história fascinante, sem dúvida. Mas, com pouco mais do que palavras para sustentá-la, Riste não conseguia dar-lhe mais crédito do que as histórias que Teren tecia em O Dragão Dourado. No momento em que Riste estava prestes a falar, a cortina se abriu novamente e Gaut passou por ela, curvando-se tão profundamente que quase dobrou seu corpo frágil ao meio. Em sua mão esquerda, o homem segurava uma pequena caixa de madeira, não maior que 30 centímetros de comprimento e alguns centímetros de largura, que ele colocou sobre a mesa diante de Fanny. Como solicitado, Lorde Imperador, que a luz do Salvador esteja sobre você. E a ti, Gaut, os meus agradecimentos. Um sorriso tão amplo quanto um cânion iluminou o rosto de Gaut enquanto ele se afastava da sala, mantendo-se curvado o tempo todo. Ele é um homem adorável,
disse Fanny, aproximando a caixa. Embora um pouco formal. Agora, antes que você diga qualquer coisa, Gahamon já me disse que você não acreditaria em mim por mérito próprio. Acredita? Não, disse Rist, sinceramente. Ele estreitou os olhos para a caixa, imaginando o que havia dentro. É uma história fascinante, mas ainda é apenas uma história. Muito bem dito. Você é ainda mais parecido comigo do que eu imaginava. Antes de lhe mostrar algo que não é apenas uma história, você sabia que Efialtir tem ainda mais nomes? Que ele não é simplesmente o traidor ou o salvador? Rist ergueu uma sobrancelha, curioso, e balançou a cabeça negativamente. Como todos os deuses, Efialtir teve muitos nomes ao longo dos anos, mudando com o mundo e com os olhos através dos quais era visto. Os Lionin se referiam a ele como o deus do sangue. Os homens primitivos o conheciam como o arauto das sombras. Os antigos arcanistas o conheciam como Deus que caminha na luz da lua, um nome um tanto extenso, mas belo à sua maneira. Os Uraks, no entanto, têm um nome diferente para ele, portador da vida. O que, depois de um longo desvio, me leva de volta ao meu ponto original. Os Uraks não são bestas irracionais, por mais que eu desejasse que fossem. Há mais de 4 séculos, eu era um mago de batalha da Ordem. Minha verdadeira vocação provavelmente teria sido a de erudito, mas minha proeza em combate foi considerada desperdiçada nesse caminho. Mesmo assim, eu buscava conhecimento constantemente. Meu apetite por ele, assim como o seu, era voraz. Mas a Ordem acreditava que o conhecimento deveria ser controlado. Tudo com que não concordavam ou não entendiam, eles enterravam. Então, depois de procurar e procurar, viajei para Mardoru, onde a floresta de Naivel tocava o sopé das montanhas. Foi lá que um xamã Urak me aguardava como se sempre soubesse que eu viria. Ele não me atacou nem me matou. Ele me acolheu e me levou para sua fortaleza. Por quê? Por que algum Urak faria uma coisa dessas? Nossos povos estiveram em guerra por milhares de anos. Ele queria que eu entendesse o porquê. Ele queria que eu ouvisse Efialtir e visse a obra do portador da vida. Foi dentro das muralhas daquela montanha que vi o verdadeiro poder da essência. O xamã me explicou que, milhares de anos atrás, os Uraks foram atingidos por uma doença sem precedentes. Centenas, milhares de seus filhos nasceram mortos. Seus corações batiam no útero, mas eventualmente paravam de bater. A doença se espalhou lentamente no início, mas depois de um tempo, uma década se passou desde que uma criança Uraka havia nascido. Apesar de si mesmo, Rist sentiu um nó se formando em seu coração. As feras que vira eram selvagens e cruéis. Monstros em todos os sentidos da palavra. Mesmo assim, ele sentiu a perda delas visceralmente. Sua própria mãe, Elia, perderá 4 filhos por natimortos depois de Rist. As perdas quase a destruíram. Perder um filho dessa forma era algo que ele não desejaria a ninguém. A essência. Fanny assentiu. Na hora da necessidade deles, com a lua de sangue brilhando no céu, Efialtir sussurrou nos ouvidos de cada um de seus monarcas, de Mardoru a Colmir e Alnar. Ele não podia mais ver seus filhos sofrerem. Mais uma vez, ofereceu ao mundo um presente. O presente da vida que surge da morte. Mostrou aos Uraks onde encontrar gemas capazes de armazenar essência e como usá-las. Através da essência, permitiu que salvassem sua espécie, e assim nasceram crianças. Efialtir pode trazer os mortos de volta à vida. Não exatamente. Esse é um dom que ele nunca concedeu. Mas, por meio da essência, cada criança é curada dos sintomas da doença no útero. No entanto, a doença em si persiste, permanecendo adormecida até ser transmitida para a próxima geração. Mas, por meio da essência, cada geração pode dar aos seus filhos o dom da vida. E os Uraks também estão ligados a Efialtir, sussurrou Rist, assentindo com a cabeça. Eles estão acorrentados a ele, sujeitos ao seu domingo. Sim, são. Sem a essência, as crianças permanecem imóveis ao nascer. Embora acorrentadas seja um termo bastante duro. Mesmo assim, disse Rist, ponderando sobre tudo o que Fanny havia dito e pensando no que lera nos últimos dias, para preencher os receptáculos com essência e salvar a vida de seus filhos, eles primeiro precisam tirar uma vida. Lentamente, tudo começou a fazer sentido. É por isso que eles lutam. É por isso que são tão selvagens. Para cada vida que tiram, podem salvar um de seus próprios filhos. Exatamente. Fanny recostou-se, colocando a pedra preciosa de volta na caixa. Mas não está certo. Por que um deus incitaria os Uraks a cometerem tais atrocidades, a matar?
Seu processo de pensamento é exatamente como o meu quando descobri a verdade, mas, em última análise, é falho. Você considera tudo isoladamente, quando na realidade nenhum conceito ou ideia existe nesse estado. O mundo em si é uma miríade incontável de peças em movimento, cada uma influenciando a outra a todo instante. Fanny deve ter percebido a expressão de confusão no rosto de Rist. Ele cruzou os braços e se recostou no sofá. Você se lembra da Guerra de Varsund, no sul? Eu não tinha nascido quando a Guerra de Varsund começou. Mas você sabe disso? Já ouviu falar das dezenas de milhares que morreram? De como o rio Almelon ficou vermelho de sangue? De como cadáveres se espalharam pelas ruas de Oberval? Rist assentiu com a cabeça, sem saber ao certo aonde Fanny queria chegar com aquilo. A Guerra de Varsund foi apenas uma de muitas guerras desse tipo. Guerras que ceifaram a vida de milhares e milhares. E para quê? Para que um rei pudesse ter um pouco mais de terra. Matamo-nos uns aos outros a centenas todos os dias, humanos, elfos, anões. Será que nossa causa para matar é mais nobre do que a dos Uraks, que buscam apenas dar vida aos seus filhos? Como eu disse, todas as verdades nada mais são do que a amálgama de mentiras. Histórias distorcidas e alteradas por quem as conta para se adequarem à narrativa de sua escolha. Não se poderia dizer o mesmo desta história agora. Assim que as palavras saíram da boca de Rist, ele se arrependeu. Não por falta de sensibilidade, mas porque, após uma reflexão imediata, não lhe pareceu sábio dizer aquilo a um homem que poderia esmagá-lo contra o chão com um único golpe. Poderia, disse Fanny com um sorriso irônico. Mas o que eu ganho despertando sua simpatia pelos Uraks? Não tenho nenhum afeto por essas criaturas. Simplesmente acho melhor compreendê-las. Compreender é tudo. Mas, em vez disso, deixe-me mostrar-lhe. Rist franziu a testa, observando Fanny deslizar a tampa da caixa de madeira, enfiar a mão lá dentro, retirar algo que estava escondido por sua mão e colocar sobre a mesa. Ele afastou a mão, revelando o corpo de um pequeno pássaro. A criatura não tinha mais do que alguns centímetros de comprimento. Seu corpo era curto e atarracado, seu bico longo e preto. As minúsculas penas escamosas de seu corpo eram de um azul marinho cintilante, cuja tonalidade mudava com a luz bruxuleante da vela, enquanto as penas que revestiam sua cabeça eram uma mistura de rosa, laranja e vermelho, brilhando com as qualidades metálicas do aço ou da prata. O peito da criatura subia e descia em movimentos longos e lentos, tremendo a cada expiração. Está morrendo, disse Rist, inclinando-se para mais perto, seu olhar percorrendo a criatura. Rist notou que uma de suas asas estava quebrada, as penas eriçadas e arrancadas, com manchas de sangue em sua coloração metálica. É verdade. O olhar de Fanny desviou-se de Rist para a pequena criatura. A cura com a centelha tem limites, o poder de um mago, mas também seu conhecimento e compreensão de anatomia. Um mago poderoso não teria a menor chance de deter uma infecção sem o conhecimento necessário para isso. E um mago experiente não conseguiria trazer um homem de volta da beira da morte se não fosse poderoso o suficiente para tal, sob o risco de sacrificar a própria vida na tentativa. Fanny olhou para a gema vermelha brilhante que repousava na caixa preta que Garramon dera a Rist, depois puxou a manga do braço direito para revelar uma pulseira dourada com 6 gemas brilhantes, cada uma com metade do tamanho da pedra na caixa. Sua mão pairou sobre o pássaro moribundo. Essência não é magia de sangue, Rist. É magia da vida. Tanto a centelha quanto a essência requerem uma reserva de energia para funcionar. A centelha retira sua força do usuário, drenando-o. Ela tem limites muito rígidos. A essência, por outro lado, retira sua força da vida do mundo e a transmite, completando o ciclo, sem desperdiçar nada. Atos de poder insondável podem ser realizados quando essência suficiente é reunida em um só lugar. Claro, assim como a centelha pode ser usada para fins destrutivos, a essência também pode. Ela pode conjurar ondas de fogo, raios. Pode derrubar paredes, esmagar pedras. Mas também pode usar a morte para dar vida. Este beija-flor foi atacado por um gavião nos jardins do palácio esta tarde enquanto eu comia. Como você pode ver, ele teve poucas chances. Um dos guardas decidiu usar o gavião como alvo para treino de tiro e o atingiu com uma flecha, mas não antes que o beija-flor ficasse gravemente ferido. Este receptáculo aqui, Fanny bateu na gema vermelha pulsante que estava em a parte superior da pulseira, contém a essência daquele falcão, que capturei enquanto ele partia deste mundo. E assim, a morte renova a vida. Com as palavras de Fanny, a gema no topo da pulseira brilhou, sua luz banhando o rosto e a mão do imperador. Momentos se passaram, e Rist não conseguia sentir nem perceber nada. Ele não tinha certeza do que esperava,
uma sensação semelhante à centelha, talvez? É isso que me disseram que chamam de magia de sangue. Isso parece. O que diabos? O pequeno pássaro se contraiu. Seu longo bico se moveu de um lado para o outro. Sua respiração, antes longa e irregular, tornou-se mais curta, seus pulmões se enchendo. O pássaro piou, mais vida inundando seu corpo. Com um estalo seco, a asa quebrada voltou ao lugar, e o beija-flor alçou o voo da mesa, suas asas azuis brilhantes se movendo num borrão, mais rápido do que qualquer coisa que Riste já tivesse visto. A criatura pairava sobre a mesa, e o zumbido baixo que emanava de suas asas era claramente a origem de seu nome. Riste estendeu a mão, mas a criatura voou para longe, aproximando-se do ombro de Fanny e piando. Nem mesmo os curandeiros da embaixada conseguiam fazer algo assim com a centelha, não com tão pouco esforço. Apesar do tamanho do pássaro, seria necessário muita energia para curar seus ferimentos e trazê-lo de volta da beira da morte. Pelo que Riste entendia sobre cura, e pelo conhecimento médico necessário para tratar o ferimento específico, a energia consumida do curandeiro era o dobro da energia fornecida ao paciente, e quanto mais perto da morte o paciente estivesse, mais energia ele precisaria. Riste olhou do pássaro pairando para Fanny, que estava sentado de braços cruzados, com uma expressão satisfeita no rosto. Como isso é possível? Não só é possível, como com as 5 pedras preciosas restantes nesta pulseira, eu poderia fazer isso mais 5 vezes sem me cansar. Entende agora? Entende como a verdade com a qual você foi criado não é mais nem menos verdadeira do que a verdade a qual você resiste. A única verdade neste mundo é aquela em que você acredita. Riste encarou o pássaro, observando-o voar de um lado para o outro, suas asas um borrão de movimento. Ele assentiu lentamente. Riste desviou o olhar do pássaro de volta para Fanny. Ele não tinha ilusões de que a maioria dos aprendizes, patrocinados ou não, jamais receberia uma visita pessoal do Imperador de Loria para convencê-los a prosseguir com sua prova de fé. Imperador Mortem. Sim, aprendiz. O Imperador olhou para o beija-flor e estendeu a mão. Para grande surpresa de Riste, a ave veio até ele quase imediatamente, pousando em seu dedo estendido. Será que ainda é realmente uma provação de fé se você já me explicou tanta coisa? O Imperador riu. Você faz as perguntas certas, aprendiz Avel. Fanny respirou fundo e se levantou. Puxou um fio de ar, usando-o para abrir a cortina vermelha, e estendeu o braço. O beija-flor hesitou por um instante antes de voar pela abertura. Quando o imperador se preparou para partir, virou-se. A jornada é sua, aprendiz. Tudo o que fiz foi lhe fornecer as ferramentas necessárias para trilhar o caminho. Cada passo que você der exigirá fé. Este é apenas o primeiro. O imperador saiu da sala, com sua capa de detalhes vermelhos esvoaçando atrás dele. Riste deixou a tensão se dissipar de seu corpo, seus ombros caindo enquanto se recostava no couro macio do sofá. Aquele era mesmo o imperador Fanny Mortem. O homem que aniquilou a ordem, perseguiu os elfos até Linalion e expulsou os anões de volta para as montanhas. O homem temido de uma ponta à outra do continente. Riste sabia que era. Desde o instante em que Fanny entrou na sala, ficou claro quem ele era. Mas ele não era nada parecido com o que Riste esperava. Absolutamente nada. Pelas histórias que Riste ouvirá quando criança, ele esperava um gigante de peito largo e olhos escuros que absorviam a luz das almas. Esperava que Fanny fosse implacável, primitivo. Mas o homem não era nada disso. Era atencioso, curioso e aberto. Irradiava poder e autoridade, não por meio de armaduras pesadas e aço afiado, nem por meio de ira e fúria justas, mas sim pela simples certeza de quem ele era. Riste suspirou, depois estendeu a mão e puxou a caixa de madeira com a pedra preciosa vermelha para mais perto, a luz pulsando. Mordeu o canto do lábio e fechou a tampa.